A graça e a paz, amados. Sou o pastor Felipe, trabalho na missão Junto aos Enlutados pela Convenção Batista Carioca. Esse ano de 2020 tem sido desafiante para todos nós, enquanto missionários, enquanto servos de Deus, mas estamos aqui para manter aquilo que Deus nos convidou a fazer: chorar com os que choram, consolar os corações. E como o nosso tema da campanha esse ano, a nossa cidade clama, e quem responderá? A Bíblia fala que a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E Deus convida tanto a mim quanto a você para participarmos da sua obra, porque o nosso privilégio é servir. É servir aqueles que, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, devido às perdas, eles podem entrar em quadros depressivos, em questionamentos profundos até a respeito da soberania de Deus e até se decepcionarem com o sagrado, com o nosso Senhor. Mas a Bíblia tem um convite para nós. Eu queria meditar nesse texto com você. Lucas, capítulo 4, o verso 18 e 19, que é o nosso tema de Missões Rio, de missões urbanas nesse ano de 2020. Diz assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Lucas vai relatar uma profecia de Isaías, está lá em Isaías 61. E o cumprimento desta profecia, que é Cristo, é o Jesus que prometeu que nós somos bem-aventurados quando choramos, porque seremos consolados. É o Jesus que chorou a perda de um amigo. É o Jesus que conhece a dor e as dores da nossa existência. Então, o texto vai nos dizer que o Senhor nos presenteou com o seu Santo Espírito. O papel principal e a característica maior do Espírito de Deus é consolar. A missão Junto aos Enlutados tem esse papel. O papel de levar conforto, de levar consolo, de levar a vidas que estão desamparadas, que estão entristecidas, que estão angustiadas, aflitas, o consolo de Deus através da ação do Santo Espírito em nós e através de nós. Jesus, ele prometeu: eu vou para o Pai e eu enviarei o Consolador. E esse Consolador que habita em mim, que habita em você, que habita em nós, povo de Deus, é esse Consolador que a nossa cidade precisa. As pessoas têm as suas necessidades de auxílio econômico, de suporte psicológico, mas o principal auxílio que as pessoas precisam é o consolo do Espírito de Deus. E esse consolo cabe a mim e a você mantermos e levarmos ele às vidas que atravessam luto, e os números neste ano, devido à pandemia, têm aumentado. Pessoas que estão atravessando lutos sem poder nem velar o seu ente querido. Então não é tempo de parar a nossa missão. Não é hora para nós desistirmos daquilo que Deus nos chamou e nos comissionou a fazermos. É hora de nós buscarmos a força em Deus, no seu Espírito, e cumprirmos o ID. A nossa cidade, a nossa nação, o mundo está em luto. E o meu papel e o seu papel é consolar. É através do Espírito de Deus confortar corações. Esse é o propósito principal da missão Junto aos Enlutados: chorar com os que choram, amparar quem se sente desamparado, abraçar, mesmo nesse tempo que nós não podemos abraçar. E a Bíblia diz em Eclesiastes que tem tempo que não se deve abraçar. Mas mesmo nesse tempo que nós não podemos abraçar fisicamente, abraçar literalmente, nós devemos abraçar. Abraçar com as lives, abraçar com os nossos ouvidos, abraçar com as nossas orações, abraçar com a nossa atenção, abraçar com as nossas lágrimas, abraçar com a nossa compaixão. Certa vez, eu fiz um velório
lá no Caju. E no final do velório, o filho da senhora que tinha falecido, ele falou uma frase que marcou minha vida, e por onde eu passo eu compartilho essa frase com as pessoas. Eu lembro que eu fui até ele, o nome dele era Volver de Amaral, e pedi autorização para usar a frase, e ele falou, você pode usar, mas a autoria é minha. E o Volver de Amaral falou assim, compaixão sem obras é pena, e obras sem compaixão é esmola. A Bíblia é bem clara e diz que nosso Jesus, queridos, ele via as multidões e ele tinha íntima compaixão. Jesus sentiu íntima compaixão de cegos, Jesus sentiu íntima compaixão de leprosos, Jesus sentiu íntima compaixão daqueles que andavam como ovelhas sem pastor. Então, nesse tempo tão difícil, nós não podemos deixar de pastorear estas vidas através da nossa missão, a nossa missão de cuidar, de fazer discípulos, de levar as boas notícias, de levar as boas novas, de levar o consolo e o conforto a tantas vidas. O texto diz que ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou a anunciar a liberdade aos presos. Estamos num tempo de confinamento, estamos num tempo de quarentena. Isso me lembra um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu estou confinado, mas a palavra de Deus não está presa. Então, a nossa missão é anunciar as boas notícias, é levar o evangelho de Cristo. A nossa missão é comunicar através da compaixão e através das nossas obras, das nossas ações, através das nossas orações, através das nossas contribuições, da nossa colaboração. Eu sei que de repente você não pode fazer muita coisa nesse tempo, mas eu sei que você pode fazer alguma coisa. E a missão junto aos enlutados da Convenção Batista Carioca continua contando com a sua contribuição. Continua contando com o seu apoio financeiro, com o seu sustento para os nossos missionários. Nós continuamos contando com você porque, através do pouco que cada um de nós podemos fazer, coisas maiores nós temos feito através da boa notícia de que Cristo está vivo, de que o nosso Redentor vive e no fim ele se levantará sobre essa terra. Então, meu papel e seu papel não é reter a compaixão, porque o apóstolo Paulo ele disse que o consolo que nós recebemos, nós devemos compartilhar. Então, se nós retermos o consolo, se nós não cumprirmos a nossa missão junto àqueles que atravessam as perdas, os lutos, nós estamos deixando a desejar sobre a nossa vocação missionária. E não só a minha, a sua também. Se eu posso, eu devo. Porque quando eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, a Bíblia diz em Tiago que eu cometo pecado. Então, se eu posso ofertar, se eu posso contribuir, se eu posso orar, se eu posso mandar uma mensagem, se eu posso compartilhar um texto bíblico com alguém, se eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, eu cometo pecado. Eu entristeço o coração de Deus. Então nós devemos fazer alguma coisa. O que nós não podemos fazer é não fazer nada. É a única coisa que nós não podemos fazer. Porque Deus nos escolheu. Jesus escolheu a mim e a você para participarmos da sua obra, para cumprirmos o seu ID, para irmos e anunciarmos boas notícias, para exercitarmos a misericórdia com alegria, como está lá em Romanos 12, 8. A missão junto aos enlutados é o dom de misericórdia sendo exercido, é a esperança sendo compartilhada, é o aflito sendo acolhido, é o solitário não estando só. Então, o meu papel e o seu papel
é não deixar esta obra parar. É continuar, porque quem me escolheu e quem te escolheu foi Deus. Foi Deus que me escolheu para estar nessa missão. Foi Deus que te escolheu para participar desta missão. Então, a cidade clama. Quem responderá? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tantos homens e mulheres responderam sim. E qual será a minha resposta e a sua resposta? Eu decidi dizer sim. Eu decidi cumprir o meu chamado e levar a boa notícia aos aflitos. Lá no livro de Isaías, no capítulo 61, ele vai ser bem mais claro, ele vai dizer, Deus decidiu dar vestes de alegria para aqueles que estão pranteando, para aqueles que estão chorando. Deus decidiu consolar, cobri-los com consolo. Ou seja, Deus emprestou o colo. Deus se disponibilizou. Deus se doou. E se doou por inteiro. A graça de Deus é uma entrega plena de Cristo. Cristo se entregou plenamente para consolar, para confortar. E o exercício da minha e da sua fé, da nossa fé, é uma entrega plena nossa. É tempo de nós nos entregarmos realmente à missão que Deus chamou para nós fazermos. Com as limitações que temos, mas continuarmos fazendo, porque a cidade quer uma resposta. Onde estão os voluntários? Onde estão os batistas cariocas? Como que eles estão se posicionando nesse tempo de pandemia? Semana passada, eu ouvi o testemunho de uma médica e ela falando que durante seus estudos na área, um professor falou para ela que ela poderia passar, sim, por epidemias, por endemia, mas possivelmente nunca passaria por uma pandemia. E eu fiquei muito impactado com aquilo que aquela médica falou. A médica falou, eu não gostaria de passar por pandemia, mas que bom que eu estou aqui. Eu posso ajudar alguém. Então que bom que você está aqui. Que bom que eu estou aqui, porque nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos ajudar alguém e nós devemos ajudar alguém. E o verso 19 diz, queridos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Antes do confinamento, eu fui fazer uma cerimônia ali no memorial da Washington Luiz, de uma família, né, que tinha perdido um ente querido. Vai até ter o vídeo do testemunho da enteada, né, do senhor que faleceu. E ela compartilha no vídeo o quanto foi importante para ela a missão aos enlutados e para sua família. No dia posterior à cerimônia, ela compartilha comigo pelo WhatsApp que a sua sobrinha, tocada pela mensagem ministrada durante o velório, a sua sobrinha espírita decide por Jesus, decide por caminhar com Cristo. Eu tenho me aproximado da sobrinha dela, buscado iniciar um discipulado. Ore por isso. Ore para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam tocadas pela missão aos enlutados. Essa obra não pode parar. Eu tenho disponibilizado o meu telefone para atender pessoas que estão em luto, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão atravessando demandas emocionais e até pensando em desistir da vida. Então tenho emprestado
o meu ouvido e principalmente o meu coração para acolher, porque escutar é hospedar o outro dentro de você. O outro está aflito, inseguro, precisando de colo. E o colo do nosso coração conforta quando nós escutamos bem as pessoas. Nós contamos com a sua colaboração. Nós, de Missões Rio, nós missionários da Convenção Batista Carioca, precisamos da sua oferta. Nós necessitamos que você invista em Missões Rio. Nossos missionários continuam exercendo seus ministérios dentro das suas limitações e das recomendações da saúde, mas a obra não parou. Ela continua. Ela vai prosseguir. Um dia de cada vez, sim. Mas nós precisamos que você invista, que você preencha um formulário de PAN, o Programa de Adoção Missionária, que você entre no site da Convenção Batista Carioca, de Missões Rio, e faça uma oferta específica, ou adote um dos nossos missionários. Um dos trabalhadores que é digno de um salário, como a Bíblia diz. Então nós contamos com você. Nós precisamos do seu apoio, nós precisamos da sua colaboração, da sua cooperação. Nós não desistimos da nossa missão porque Deus não desistiu de nós. E nós gostaríamos que você também não desistisse de missões urbanas, de Missões Rio, da missão junto aos enlutados e das demais missões da Convenção Batista Carioca. Deus investiu em mim, investiu em você, Deus investiu em nós. Então, nós devemos prosseguir. Pessoas que no seu desespero ligam para conversar e passam às vezes 2 horas só falando. E ao final dizem, obrigado, eu só precisava de colo, eu só precisava de suporte, de apoio. Essa última semana eu atendi um rapaz que estava decidido a desistir da vida. Esse rapaz, hoje, ele está indo para uma clínica com o apoio de uma das nossas igrejas batistas do Campo Carioca. Nessa igreja ele foi assistido de forma online por uma psicóloga e por um psiquiatra. E hoje ele está sendo direcionado para uma clínica de suporte espiritual, psicológico e também de suporte devido às demandas de dependência química. Vidas estão pensando em desistir da vida. E o meu e o seu papel é não desistir. Não desista da missão que Deus te chamou para participar. Contribua e principalmente ore. Ore porque contamos com as suas orações. Ore porque nós precisamos da ação de Deus, da intervenção divina, do poder do Senhor agindo nesse tempo. Enquanto muitos choram, nós precisamos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós contamos com você. Essa missão continua. E a pergunta que nós deixamos para você é se você participa. Então participe. Invista, colabore e contribua. Nós vamos orar nesse momento por aqueles que choram, pedindo que Deus conforte os corações, que Deus console os corações. Senhor Deus, eu quero, diante de Ti, Pai amado, apresentar esse contexto que nós vivenciamos, Pai amado, de pandemia. Quantas vidas foram ceifadas pela morte, quantas famílias estão em luto, Pai amado, atravessando a dor do sofrimento.
estão passando, meu Deus amado, por angústias tão profundas. E nós temos uma missão, Pai. A missão de confortar, a missão de consolar, a missão de investir em vidas, Pai. E continuar, Pai. Continuar a fazer aquilo que o Senhor chamou a cada um de nós, Pai. Se é para orar e para interceder, nós intercedemos. Se é para ir, Pai amado, se é para ouvir, se é para investir, Pai amado, se é para contribuir, Pai amado, que o Teu Espírito gere em nós o desejo do serviço, Pai, e do servir. E a nossa resposta para o clamor da nossa cidade seja assim. Assim como o apóstolo Paulo, que teve um sonho de um homem clamando, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele imediatamente, Pai, como é relatado em Atos, ele decidiu, Pai, responder àquele clamor. Que tanto eu quanto aquele que nos assiste, Pai, possamos responder imediatamente. Eis-nos aqui. Nós decidimos não parar. Nós decidimos participar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração.